Olá, meus queridos amigos, meus alunos, minhas alunas, salve, salve a todos vocês. Então, nós estamos analisando aqui as hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito. E nós entramos aqui no inciso 10, que diz que cabe rese da decisão que concede ou nega ordem de habeas corpus. Muito bem, cabe recurso em sentido estrito? Sim, para parte da doutrina. A outra parte da doutrina diz que o recurso correto é a apelação, porque eles fundamentam dizendo que a sentença concessiva de habeas corpus diz que é uma decisão com força definitiva. Então, eles pegam lá o artigo 593, inciso 2 do Código de Processo Penal e diz que não é recurso em sentido estrito, é caso sim de apelação. Então nós temos essas duas correntes. Parte da doutrina diz que é recurso em sentido estrito, parte da doutrina entende que se trata de apelação. Então não é pacífico isso em termos doutrinários. O inciso 11 diz que cabe rese da decisão que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. E muito cuidado com o que eu vou falar agora para vocês. Por quê? Preste atenção. A suspensão condicional da pena, ela pode se dar em dois momentos. Pode se dar tanto em sede de sentença condenatória, como nos autos de um processo de execução. Então, muito cuidado com isso aqui. Quando ocorre essa decisão em torno da sentença condenatória, aqui o recurso cabível vai ser a apelação. E por que a apelação? Porque a doutrina invoca o 593, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Porque esta decisão de suspensão condicional da pena, ela ocorreu dentro de uma sentença condenatória. Como a apelação ele é um recurso, né, que ele atrai as decisões, né, neste caso o recurso correto a ser manejado será a apelação, né? Nós já tínhamos trabalhado essa questão nos vídeos passados. Então o que acontece? Quando é concedida a suspensão condicional da pena dentro de uma sentença condenatória, o recurso correto vai ser a apelação, os termos do artigo 593, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Agora preste atenção. Se, por acaso, essa suspensão condicional da pena ocorrer em sede de processo de execução, coloca uma coisa na tua cabeça e não esquece. Todos os incidentes decididos em sede de processo de execução, cabe agravo em execução. Então não tem conversa. Isso é o que nós temos que aplicar. Estamos bem? Então, não cabe rese. Sempre vai ser ou apelação ou sempre vai ser agravo em execução. Ocorreu essa decisão em termos de sentença, apelação. Ocorreu essa decisão em termos de processo de execução, cabe agravo em execução. É isso que nós temos que estudar. Diz agora assim, inciso 12, que conceder, negar ou revogar livramento condicional. Livramento condicional só em sede de processo de execução. Então, qual é o recurso a ser interposto neste caso? Agravo em execução. O inciso 13 diz que anular o processo da instrução criminal num todo ou em parte. Então, alguma nulidade que foi suscitada pela parte, por exemplo, um laudo pericial que deveria existir no processo e não teve, é caso de nulidade absoluta deste processo. Se o juiz diz que, se o juiz ele julga nulo por conta disso, a parte prejudicada, a parte sucumbente, pode interpor recurso em sentido estrito. Estamos bem?
Então, tudo certinho aqui. Em caso de nulidade decretada pelo juiz, o recurso correto a ser manejado é o recurso em sentido estrito. Aí ele fala aqui, no inciso 14, que incluir jurado na lista geral ou desta ou excluir. Muito bem, o recurso correto é o rese. Só que, apesar, não obstante, existir controvérsia doutrinária, eu posso ainda dizer para vocês que o prazo é especial nesta situação. Veja bem, a lista geral de jurados ela é publicada no dia 10 de outubro. E no dia 10 de novembro sai uma lista definitiva. Se o teu nome não está lá, você que se candidatou para ser candidato, a ser jurado num conselho de sentença, se o teu nome foi retirado de lá, ou da decisão que incluiu o teu nome, cabe recurso em sentido estrito no prazo de, cuidado aqui, 20 dias. Estamos bem? Então o prazo é de 20 dias para a decisão que incluir ou excluir jurados da lista geral de jurados. Estamos bem? O inciso 15 diz que denegar a apelação ou julgar deserta. Então veja bem, você sabe que o juiz ele analisa os pressupostos recursais. Imagine que você interpôs uma apelação. E o juiz ele diga, nossa, está faltando um pressuposto recursal aqui. Esta apelação ela foi manejada fora do prazo. Portanto, eu não vou receber esta apelação. Da decisão de não recebimento da apelação, cabe rese. Sim, cabe recurso em sentido estrito. E se o juiz não recebeu o teu recurso em sentido estrito, rese, vai caber carta testemunhável. Estamos bem? Quando ele diz assim, que julgar deserta a apelação, o que significa isso? É porque se tratava de uma ação penal privada cujo querelante não era beneficiário da justiça gratuita. E ele interpôs a apelação sem fazer o preparo, sem pagar as custas recursais. Neste caso, o juiz julgou a apelação deserta. Dessa decisão do juiz de julgar a apelação deserta, cabe rese. É isso que ele está se referindo aqui. Estamos bem? Também vai caber rese da decisão que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Às vezes, a defesa, ela suscita uma prejudicial de mérito. Vamos imaginar a situação que o Jobreval ele esteja respondendo pelo crime de abandono material. Sim, abandono material. E quando o Jobreval ele contrata a defesa, ele explica a situação dele para a defesa. Olha, eu não sou pai desta criança. Então o que a defesa tem que fazer? Tem que abrir um tópico da prejudicial de mérito e 2 pontos da inexistência de filiação. Nesta situação específica, nós vamos ter uma situação em que o juiz irá receber os autos do processo e irá suspender ele, a fim de que necessariamente o processo seja julgado lá no juízo civil. Então, o que acontece aqui? O juiz ele vai suspender o processo em virtude desta questão prejudicial. O juiz irá esperar o juízo civil decidir se o Jobreval é pai ou não da criança. Porque se ele for o pai da criança, ele vai responder pelo crime de abandono material e vai pagar os alimentos para este filho. Estamos bem? Professor, e se por acaso o juízo civil decidir, lá fizeram um exame de paternidade e o juízo civil constatou lá por meio desse exame, decidiu que ele não é o pai desta criança. Então o que acontece? Automaticamente ele não irá responder pelo crime de abandono material. O fato para ele será um fato atípico. Estamos bem?
Então, dessa decisão que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial, cabe recurso em sentido estrito. Professor, quando é que eu sei que isso irá ocorrer? Muito bem. Sempre que o juiz estiver diante de uma situação em que envolveu o estado das pessoas, casamento, filiação, ele deverá obrigatoriamente suspender o processo. Estamos bem? Então, há esta situação peculiar. Então, caberá recurso em sentido estrito. O inciso 17 diz assim, que decidir sobre a unificação de penas, não irá caber reze, o recurso é agravo em execução. O inciso 18 diz que decidiu o incidente de falsidade, aqui caberá reze, porque quando a parte alega que um documento é falso, o juiz necessariamente retira esse documento do processo e as partes irão litigar no processo apartado. Dessa decisão que decidir o incidente de falsidade, cabe recurso em sentido estrito. Agora atenção, o inciso 19, 20, 21, 22 e 23 são todos incidentes próprios do agravo, que o recurso correto a ser manejado é o agravo em execução. Porque todos estes incidentes aqui ocorrem no processo de execução. Estamos bem? Então leiam estes incisos em casa. O inciso 24, ele diz assim, que converter a multa em detenção ou prisão simples. O artigo 51 do Código Penal, ele não mais permite a conversão da multa em prisão. Então este inciso ele está ultrapassado. Agora, o inciso 25, ele nasceu com o pacote anticrime, com a lei 13.964/2019. Então ele diz assim, que recusar, caberá reze da decisão que recusar homologação a proposta de acordo de não persecução penal. Então, se o juiz, por algum motivo, ver que esse acordo de não persecução penal ele não foi voluntário, ele está faltando algum pressuposto legal, algum problema quanto à regularidade deste acordo de não persecução penal, o juiz ele não poderá homologá-lo. Desta decisão, tanto a defesa como a acusação poderão propor o recurso em sentido estrito. Claro, o juiz ele vai averiguar isso, né? Ele vai designar uma audiência para ele poder contestar a legalidade, a regularidade e a voluntariedade por parte do acusado em assinar esse acordo de não persecução penal. Caso o juiz ele verifique que falta algum pressuposto, que existe algum tipo de coação, de ameaça em cima do réu, ele não irá homologar este acordo de não persecução penal. Este acordo de não persecução penal ele tem previsão no artigo 28A do Código de Processo Penal. Estamos bem, senhores? Estas são as observações sobre o cabimento do recurso em sentido estrito. Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Nem todos esses casos que estão arrolados no artigo 581 do CPP, na verdade, irá caber recurso em sentido estrito, como foi ensinado na aula de hoje. Au revoir, meus amigos. Deus seja louvado.